2. Boa tarde. Calma. Silêncio do estúdio. Gravação. Take 1. Cena 1. Fala pessoal, boa tarde. Eu sou o Roque. Eu sou a Liliane. Eu sou a Emanuele. Eu sou a Ariadne. Nós estamos aqui para gravar um podcast, né? Referente ao tema Lei de Adoção, né? Com base no nosso trabalho de extensionista da matéria de Direito de Famílias, né? Hoje nós vamos debater sobre Lei de Adoção. Nós estamos aqui com a professora Ariadna, no qual está passando por um processo de adoção, já passou no caso, né? Processo de adoção, né? E ela vai nos falar sobre a história dela, como foram os processos para ela conseguir essa, como eu posso dizer assim, a guarda, né? Da sua hoje, sua filha, como é o nome dela? Estela. Estela, né? Boa tarde, professora. Obrigada. Seja bem-vinda aí. Igualmente, nós estamos aqui com a doutora Emanuele, assistente social, para falar um pouco sobre o profissional da assistência social, como funciona esse processo, como é a questão da justiça e tudo, como é a relação familiar, enfim. Primeiramente, bom dia, boa tarde para quem está nos assistindo, nos acompanhando nesse podcast. Para mim é um prazer muito grande compartilhar essa conversa aqui, esse bate-papo com colegas do curso de Direito, colegas universitários e minha colega também de trabalho, a professora Ariadne, do curso de Administração. Como a colega pontuou, eu sou formada em serviço social, né? Então a gente tem uma noção de como funciona o processo de adoção hoje no Brasil. Mas antes de adentrar no como funciona, como é o nosso trabalho, né? Eu queria primeiro localizar, trazer um resgate histórico, ainda que breve, mais rápido, de como que a adoção ela se configurou no Brasil ao longo dos anos, né? Levando em consideração que vivemos numa sociedade ainda marcada pelo conservadorismo, e é importante a gente pontuar algumas coisas, né? Então, no meu roteiro aqui, eu trouxe para vocês, basicamente, colegas e professora Ariadne, 6 pontos, né, 6 marcos, né, que vão ser decisivos no processo de adoção no Brasil, né? O primeiro é ali o Brasil colonial e o Brasil império, onde a gente não vai ter, a princípio, nenhuma regulamentação jurídica no que diz respeito ao processo de adoção. Você tinha algum afeto com uma criança, então não tinha aquela questão jurídica, aquela questão regulatória, né? E muito parecido do que aconteceu e acontece em muitos aspectos aqui no... O famoso pegar para criar. Exatamente. O famoso pegar para criar, né? Então não tinha uma preocupação em cumprir essas etapas do processo de adoção, até mesmo, que era o que a gente estava discutindo antes de iniciar o podcast, resguardar os direitos daquela criança. Né? Então, essa era a principal característica. E aí, com o Código Civil, né, de 1916, a gente já tem uma pegada jurídica. Já existe uma abordagem jurídica para o processo de adoção, mas que ainda assim deixa algumas brechas, né? Como, por exemplo, uma criança que era adotada, ela não tinha os mesmos direitos que uma criança biológica, né? Sim. Dos seus pais mesmo. Então, lá no Código Civil de 1916, eles vão dividir, né, entre os filhos que são legítimos, né, que são aqueles filhos que você tem dentro do casamento, né? Aqueles legitimados, né? Então, os filhos legitimados, eles são nascidos aqui, pegando um pouco da minha cola que eu trouxe aqui, nascidos no casamento, mas reconhecidos pelo pai ou cuja filiação foi legitimada pelo subsequente casamento. Ou seja, ele teve filho antes de casar, né? E tem aqueles filhos naturais, que são nascidos fora do casamento e reconhecidos pelos pais, né? Depois, são os filhos que são
Tem até um termo que a gente utiliza. Bastardo. É, Era conhecido usava. como filho bastardo, né? exatamente. Antigamente. Exatamente. E os filhos adotivos, né? Que eles eram acolhidos legalmente por outra família. Exatamente. E aí a gente tem toda a transformação política no Brasil, né? Passamos ali pelo processo de ditadura militar, traz alguns marcos interessantes. Mas o que eu quero destacar aqui é a efervescência dos movimentos sociais na década de 80, que vai lutar, dentre muitos direitos, mas os direitos da criança e do adolescente, que passam a ser garantidos ali também na Constituição de 88, e que vai mais tarde dar origem ao Estatuto da Criança e do Adolescente, O né? ECA. Que é o ECA, que é da década de 90. E aí, do ponto de vista da adoção, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o novo Código Civil de 2002, que ele já vai... Que é bem recente. se a gente olhar na linha histórica, né? É bem recente. É muito recente, não tem nem 30 anos, né? E aí ele já passa a reconhecer os filhos adotivos com os mesmos direitos ali que os filhos biológicos, né? O que é o correto, afinal de contas, é filho igual, dá trabalho igual, custa igual, né? É tudo igual, não tem diferença, não tem por que existir diferença. E à medida que você vai convivendo com aquela criança, você cria um laço, né? Uma convivência, você conhece Sim. uma história ali, né? Sim. Então não tem por que esse tratamento Sim. diferente. O vínculo, a formação do vínculo, ela é fundamental e ela acontece desde o começo e vai ao longo da tua vida toda até quando ela for pro fim. Isso, Sim. era o que eu ia falar, que quando você decide adotar uma criança, né, já começa o processo aí, é como se você já estivesse gerando aquele ser, né, tem toda uma história, toda Sim. uma... Eu costumo uma falar tradição. sempre isso, que a minha filha, a nossa filha, ela só não nasceu da nossa barriga, Sim, sim. mas ela foi só gerada por uma outra pessoa. Dá às vezes até uma sensação de barriga de aluguel, Sim. sabe? Sim. Só que não foi uma barriga de aluguel. Passou por um processo de legalização para que isso efetivamente se concretizasse. E muita gente hoje, quando vê nós três juntos, entende que realmente era para ser assim. Era para ser desse jeito, porque ela é muito igual a gente e a gente também é muito igual a ela. É isso que eu ia Dá falar. para perceber no dia a dia, nas fotos, né, ou em qualquer outra circunstância que isso acontece. Era uma coisa que tinha que acontecer, né? Foi Foram natural, feitos né? Sim, e a gente lá na minha família já tem casos assim de adoção, né? Só que os casos de adoção da minha família são esses casos antigos, onde não tinha ainda a questão da necessidade, inclusive pela força da lei, de regulamentar isso. Não tinha legalidade, né, de adotar. Exato. Então isso já acontecia. Eu tenho primos que são adotados nesse formato, tios que são adotados nesse formato. E a minha filha hoje ela é a primeira que entra já nessa fase da legalização de todos esses princípios e segue toda essa codificação. E aí o legal também é que a professora Ariadne, ela já vai pegar um pouco Sim. da Lei de Adoção Sim. 13.509 de 2017, que traz algumas inovações. Mas aí vale ressaltar que anterior a isso, né, a gente teve a Lei Nacional de Adoção, que foi a 12010 de 2010. Não, 2009. Perdão. Que ele vai criar ali o Cadastro Nacional de Adoção, né? Então foi ali Sim. naquela lei. Já de 2017 ela vai reforçar e contribuir para que esse processo de adoção ele se torne mais célere, apesar da gente saber dos desafios que ainda são, mas já é um ponto a se considerar, tendo em vista de onde nós saímos e onde nós estamos, né? Então, por exemplo, a lei 13.509 de 2017, que é a lei de adoção que a gente estava discutindo, ela, por exemplo, já dá direito aos pais que estão, né, adotando, que conseguiram, a ter o direito à licença maternidade, né? Eu pai, tive. Eu tive. Então, isso é um ganho muito positivo e relevante para a nossa sociedade, de reconhecer esses pais enquanto dotados também de direitos, tanto quanto os pais biológicos. Nós tivemos, eu tive licença maternidade
idade regulamentada, 4 meses, e o meu marido também teve, porque tanto eu quanto ele, a gente trabalha em empresa privada, no caso dele foram 5 dias. Né? Para os homens, às vezes, é um pouco mais cruel, digamos assim. O tempo deles é um pouco menor. E o que eu acho legal dessa implementação da lei 2010, né? 2010 são as possibilidades de adoção, né? Que hoje você não precisa ser casado para adotar. Sim. Né? Você não Sim. precisa ser heterossexual para adotar. Você pode querer adotar uma criança, sendo solteira, ou eu tenho um relacionamento homoafetivo, eu quero adotar. Adota, né? Existem essas possibilidades que antigamente não existia. Era como você falou, adotava, é meu filho do coração. Tinha essa conversa, né? Meu filho do coração. Não existe isso, porque filho é filho. Né? Não tem essa questão. E aqui em São Luís, pelo menos onde a gente começou o processo, que foi junto à Vara da Infância, eles têm casos exatamente assim como você está comentando, de adoções que são unilaterais, ou porque um homem adotou, porque uma mulher adotou, ou bilaterais, que é o meu caso, que no meu caso eu sou casada, né? E também em casos de relações homoafetivas, tanto de 2 mulheres quanto de 2 homens, entendeu? Isso já acontece aqui, inclusive, na nossa cidade. Sim. Isso é muito importante também a gente ressaltar essa questão de ser levado em consideração as novas configurações familiares, né? Que até então não era algo que a gente falava anterior, acho que até o início do século XXI, de certa forma, apesar da promulgação da Constituição Federal de 1988, trouxe muitos ganhos sociais, mas ainda existia um tabu, e infelizmente existe até hoje, né? E aí entra um pouco, né, da minha participação no podcast, que é sobre a atuação do assistente social. Que a gente tem esse olhar, né? Na verdade, a gente tem como compromisso ético, político com a profissão, ter esse olhar de respeito às diversidades e também relacionado aos tipos de família. E aí, o nosso trabalho, né, enquanto assistentes sociais, eu acredito que a professora vai falar já, começa, né, e termina do começo ao fim da adoção. Então, começa ali na avaliação e na preparação, né, tanto da família da criança, que ela está perdendo esse vínculo, né, e da criança em si, a depender da idade. A busca ativa, que é um ponto importante a ser destacado, né, porque, infelizmente, nos filmes que a gente vê por aí, pontuam muito a assistente social como aquela que vai tirar a criança da caixa, né? A carrasca, né? Exatamente. E não é isso. A gente busca, na verdade, familiares de até 4º grau, né? Para tentar manter esse vínculo familiar. A gente também passa pela avaliação dos candidatos a papais e mamães, né? Acompanha todo o processo de adoção, faz visita, né? Faz o relatório, e muitas das decisões de guarda ou não são dadas baseadas nos relatórios, nos laudos e pareceres que nós produzimos. E também podemos dar esse suporte no pós-adoção. E aí, diante de toda essa contextualização, né, da nossa participação, eu queria, e aí os colegas podem também ficar à vontade, professora Ariadne, que a senhora contasse para a gente como é que foi, né, como começou, por onde começou aqui a sua experiência de adoção em São Luís. Conto sim. No nosso caso, a gente fez o que a Justiça chama de manifestação da vontade, né? Então, a gente manifestou a vontade, o interesse junto à Vara da Infância, no caso, o Fórum Desembargador José Sarney, que fica aqui no Calhau, e na ocasião, né, quando a gente foi lá, a gente foi recebido pela equipe da Vara da Infância, que era composta por uma assistente social, né, uma psicóloga e uma advogada. E aí elas orientaram a gente com relação à parte da documentação, que são documentações pessoais, né, identidade, CPF, comprovantes de residência, antecedentes criminais e toda essa burocracia de documentação. Depois que a gente entregou a documentação, elas agendaram o curso de habilitação, e esse curso de habilitação, na ocasião, era para fazer parte do Cadastro Nacional de Adoção, e ele aconteceu presencial lá mesmo no fórum, mas não foi exatamente só para a gente, foi para os candidatos daquele momento, daquele período. Tudo isso começou em 2017, né?
E aí, depois dessa manifestação da vontade de entrar no Cadastro Nacional de Adoção, a Vara da Infância chamou a gente para fazer uma entrevista, e nessa entrevista foi mapeado tanto o meu perfil quanto o perfil do meu marido, e também foi manifestado através de nós o perfil dessa criança. Essa parte é uma parte que não deixa de ser burocrática, porque você literalmente recebe um formulário, e no formulário você tem que informar dados, como, por exemplo, qual seria a idade potencial dessa criança, se ela pode ter qual cor, né, se ela pode vir com doenças tratáveis ou não, com doenças terminais ou não, com deficiência física ou não, né? Isso que eu ia perguntar para você, Ariadna, se a questão da adoção, quando eles fazem um cadastro nacional, você vai adotar crianças do Maranhão ou é de todo o Brasil? Você manifesta essa vontade também no ato quando você preenche o formulário. Eles podem fazer a busca tanto só localmente, na sua cidade, ou no seu estado, ou você pode deixar estendido para o Brasil inteiro, se você quiser fazer no Brasil inteiro. Certo. No né? seu caso foi... No nosso caso, como eu sou do Maranhão e meu marido é do Rio, a gente colocou as possibilidades, né, dentro das duas cidades, mas dando um foco mais para cá, porque a gente já mora aqui já faz um tempo. Certo. E aí, coincidentemente, apareceu uma criança dentro do perfil aqui. Mas se tivesse acontecido em outro lugar, aí você teria que deslocar para um outro lugar para fazer o estágio de convivência, que é uma etapa que vem depois de que acontece, hoje a gente chama de match, né? Que é quando o seu perfil vincula com o perfil da criança, né? Que aparece lá. Aí você vai lá para fazer o estágio de convivência. Esse estágio de convivência, ele já acontece já no abrigo, onde a criança está acolhida. E ele demora, em média, de 20 até 30 dias. A questão do match com a criança. Isso. Não, depois do match, que é quando o seu perfil coincide com o perfil da criança, aí a Vara da Infância te comunica, te manda um documento inicial dessa criança para você ter uma ideia do que ela passou, em que estágio ela está, te dá algumas orientações também a respeito da chegada, da aproximação. E aí você, depois disso, vai até o abrigo onde ela está. Lá no abrigo, você é recebido pela equipe da vara, pela equipe do abrigo e pela cuidadora de referência dessa criança. Ai, que legal. E aí, daí para frente, sim, você passa a conviver diariamente e de forma ininterrupta com ela durante 20 até 30 dias no máximo. Agora uma pergunta. Esse processo burocrático durou quanto tempo? Dura muito tempo? A nossa começou em 2017 e foi concretizada no ano passado, em 2023. Sim, mas eu digo assim, a questão do cadastro, né? Eu me cadastrei, eu e meu marido, solicitamos toda a parte burocrática. Esse inteirinho, antes de chegar ali na casa de adoção, no caso, né? Como é o tempo? Olha, a parte do cadastro em si demora em média de 1 a 2 meses. Só que depois que você faz o curso de habilitação, nesse intervalo que você aguarda acontecer esse match, que é justamente a vinculação do teu perfil com o perfil da criança, é o período que demora, porque nem sempre tem exatamente uma pessoa depois de 1 mês, 2 meses, uma criança, né, com 1 mês, 2 meses, que coincida com o teu perfil. O perfil que você até então sugestionou, que você sugeriu para fazer parte do cadastro. E aí, depois desse intervalo, dessa demora, quando acontece de ter essa criança, muitas vezes você precisa renovar essa documentação. Porque, às vezes, por exemplo, de 2017 até 2023, aconteceu um monte de coisa, né? Inclusive mudança de emprego, de faixa salarial, que é uma coisa que acontece na vida de qualquer pessoa. E aí a gente precisa levar o documento atualizado. Porque, vamos, por exemplo, o contra-cheque que você levou para comprovar a sua renda em 2017 é diferente do contra-cheque para o momento da formalização. Aí você atualiza essa documentação junto à Vara da Infância. Aproveitando que a senhora entrou nessa questão salarial, era uma dúvida que eu tinha. Se a lei, como pode dizer, ela te impõe que você tem que ter uma renda mínima para você adotar uma criança? Não. Não, a lei não determina qual é o máximo ou mínimo que você tenha que ter em termos salariais de ganhos para efetivar a adoção ou não. O que ela te pede é que você tenha
possibilidade de prover, Sim. tanto financeiramente quanto em termos de infraestrutura. Quando, por exemplo, chega essa fase, né, onde você vai acontecendo essa aproximação com a criança, os profissionais da vara da infância, que no caso é o psicólogo e o assistente social, eles vão visitar a tua casa, né? Para poder, inclusive, ver se você tem condição de receber. É claro que, num primeiro momento, talvez a tua casa não tenha berço, fraldas e coisas nesse sentido. Mas eles avaliam, por exemplo, se tem um espaço que possa receber essa criança, se tem um quarto aonde ela vai eventualmente dormir, comer, essas coisas todas. E no nosso caso específico, como a gente mora em apartamento e a gente mora no 9º andar, eles sugeriram instalação de rede de proteção, tanto na parte da varanda quanto nas janelas, antes da criança, exato, antes da criança ir para lá, porque só tinha rede de proteção nos corredores, né, nas áreas comuns. Lá em casa, como só morava 2 adultos, não tinha necessidade até então. Mas aí a gente providenciou não só a rede de proteção, como as outras coisas também, e consequentemente isso foi caminhando mais à frente. Eu queria fazer uma pergunta aqui para Emanuele, né? Como assistente social, sobre essa questão da adoção, se quando você assistente social, né, o grupo específico para fazer esse processo, o que vocês levam em consideração na questão da adoção? Por exemplo, a Ariadna falou aqui, eu e meu marido somos casados, a gente não sabe quanto tempo e tudo, mas a criança precisa ter um espaço, né,